Bem, falando aí sobre o criacionismo, né? A gente tem que colocar, gente, as duas formas, o que é que você realmente acredita. Você acredita realmente no Big Bang? Você acredita que tudo veio realmente de uma explosão? Então, eu nunca acreditei nisso, nunca acreditei o que eu aprendi na escola. Eu acreditava que a Terra era um globo, até 2016 para 2017, não é? Mas não que a Terra se originou a partir de uma explosão. Nós viemos da ameba, né? Como diz lá a teoria da evolução de Darwin. Então, para mim, a verdade é o que está falando as escrituras bíblicas. E eu sempre gosto de falar o seguinte, meu amigo, você que ainda acha que nós, terraplanistas, estamos errados, é simples de você entender. Você pegue suas observações, pegue os experimentos da Terra plana que já foram feitos, já foi comprovado, entendeu? E tente encaixar o que está falando as escrituras bíblicas. Você vai ver que vai ter um encaixe perfeito, é um quebra-cabeça que você monta. Quando você pega o globo, nada encaixa, nada dá certo. Você começa a entender que tanta teoria da evolução como o heliocentrismo é o inverso do que fala a palavra de Deus. Entendeu? Foi a primeira coisa que eu percebi nas minhas pesquisas lá em 2016, que eu ainda passei um ano, 2016 inteiro, brigando com o terraplanista, achando que eu estava certo, e que realmente a Terra era um globo, e de fato os experimentos que foram mandados para mim, os experimentos que foram enviados através de muita gente que também era terraplanista, então eu fiz o conjunto. Não é difícil você saber. Se você pegar as escrituras bíblicas, as suas observações, que é muito importante você observar movimento de sol, movimento de lua, movimento de estrelas, e com os experimentos vai se encaixar tudo direitinho. Então, o criacionismo hoje, em pleno século XXI, está quebrando de fato o heliocentrismo, entendeu? Está sendo vergonhoso o que está acontecendo em pleno século XXI. Agora eu vou ler um pouquinho sobre Josué, a gente vai discutir um pouco sobre Josué 10:12, não é isso? O sol e a lua são detidos. Eu acho que quase todos aí já conhecem essa passagem. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? Né? Foi uma pergunta. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o sol, ele estava em um movimento e ele fez um pedido para que o sol parasse. E o sol parou e a lua parou por quase um dia inteiro. Então, as pessoas costumam ver essa passagem, e eu quero até saber o entendimento do Paulo sobre essa passagem, porque isso aqui deixa muito bem claro que o sol ele tem seu movimento. E o nosso senso comum, o nosso sentido comum, nos dá todo o indício de que a gente olha para o sol às 6 da manhã, a gente observa o sol nascendo, o sol surgindo, se aproximando. A gente olha meio-dia, o sol a pino nas nossas cabeças. Você olha às 18 horas, o sol se pondo. Então, tudo isso nos orienta, nos dá indícios de que o Sol ele tem sim o seu movimento, como a Lua também tem o seu movimento. Isso é difícil e acho que até impossível de mostrar para uma pessoa se não fosse colocado na cabeça dela, nas escolas, que o Sol é o centro e ele é fixo, ele é parado, estável no meio. Então, se as pessoas não fossem ensinadas nas escolas isso, com certeza a observação de que o Sol, ele sim tem seu movimento, isso é inegável, isso não tem como ser discutido, entendeu? Mas por causa dessa doutrinação que foi imposta na cabeça de uma criança, a partir do momento que ela entra no ensino educacional para aprender ali, para
que uma das primeiras coisas que a criança aprende dentro de uma escola é a forma da terra, da onde ela mora, do lugar que ela vive. Então, a partir desse momento que você coloca isso na cabeça, que você aprende, você cresce com aquele pensamento, e assim, através da mídia, através de desenhos, através de novelas, através de filmes, através de tudo que você olha ao seu redor, é sempre a imagem do mesmo aprendizado na escola. Então, eu queria que o Paulo falasse um pouco sobre isso. Qual que é o seu entendimento, Paulo? Eu acho que isso deixa muito bem claro, né? Tá contigo a palavra, Paulo. Muito bem colocado aí, explanado esse texto. Esse texto ele é muito utilizado nos nossos embates aí da Terra plana, do criacionismo, né? E eu já conversando, dialogando com cristãos, eu tive que ouvir de um cristão de que no texto os homens não têm a consciência da criação e de que é uma questão do observador e da posição dele, né? Porque para o observador quem está girando é a Terra. Mas aí eu coloquei bem claro para ele, olha, o texto está dizendo que quem parou foi o Sol e a Lua. Mas aí a pessoa vai e rebate, sim, mas Deus também pode fazer o Sol parar na nossa perspectiva. Eu falei, mas aí fica incongruente, porque o Sol não gira na sua visão. Não, mas o Sol ele vai também girar no universo, né? Então, é bem simples de responder isso aí. Tá? É bem simples. Quando você vai para a escritura bíblica, principalmente os escritos dos hebreus, né, que nem eram chamados de judeus na época, você está lidando com copistas que eram pessoas que escreviam, e se ela tivesse que escrever ali 10.000 símbolos, que lá são símbolos, né? E ele lá no último símbolo, ele errasse, ele queimava aquilo que ele fez para reiniciar, para não haver erro, para não ter rasura. Então, está bem claro que os textos da época lá de Josué, que chegaram até nós, e até hoje eles se mantêm, de que o texto não foi alterado, de que ele está original, ele foi mantido, e que a visão do observador é aquela que está no texto. Quem está girando? Sol e Lua. Quem parou? Sol e Lua. A Terra não gira. Então, trazer esse argumento de que o povo antigo não era um povo científico, né? Isso aí já caiu. A gente sabe que cada vez mais a arqueologia vem mostrando a tecnologia que tinha no povo antigo, né? Os gigantes que existiam sobre a Terra e toda a tecnologia. Nós encontramos coisas aí de cerâmica, de outros materiais, até naves de cerâmica foram encontradas, soterradas. Como é que uma pessoa de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás vai fazer uma escultura de uma nave? É complicado, né? Então, essa historinha de que as pessoas antigas não tinham ciência, mas não é baseado nisso que eu tenho que acreditar. Se a escritura fala que quem parou foi o Sol e a Lua, é porque quem gira é Sol e Lua. O que você está falando, dá para usar compartilhado com Isaías 38:8, na hora que o rei Ezequias, ele pede a Deus, ele clama a Deus que ele ia morrer, e Deus dá a ele mais 15 anos de vida. E o que Deus fala? Vou fazer o sol retroceder 10 graus. Esses 10 graus dá um total de 40 minutos. Por que o sol retroceder? Porque é o sol que está girando. Será que em 2 vezes foi um erro? Só que aí tem um problema sério. Porque quem está falando aqui não está como Josué, lá no texto de Josué. Quem está falando agora é Deus através de um profeta. E se é Deus que está falando que vai retroceder o sol, é porque quem está girando é o sol. Não tem esse negócio de copista, de erro, não. É o profeta que está falando. E outra coisa, não existe figuração nisso. É figurativo. Né? A abóbora é figurativo. Não. É literal. Porque o profeta que está falando é Deus. Deus é o conhecedor da criação dele. E se ele diz que é o sol que está girando, é o sol que está girando e pronto, acabou. O problema é que nós, limitados em conhecimento, limitados em tecnologia, lá atrás, não poderíamos pensar diferente.
do que a ciência nos ensinava. Porém, hoje, como a tecnologia avançou, você hoje consegue refutar um camarada que fala que o Sol está se escondendo atrás de uma curva. Por quê? Você pega uma câmera de alto poder de zoom, você vai recuperar o Sol. O Sol não vai se recuperar atrás de uma esfera. Ele só vai ser recuperado no plano. Então, esse texto, ele é uma pedra no sapato de muita gente aí que defende o globo usando a Bíblia. Porque ele vai sempre colocar essa questão de que as pessoas não tinham tecnologia e conhecimento. Porém, quando você vai tratar de um profeta falando, é Deus que fala na vida do profeta. E aquilo ficar arquivado e registrado pelo profeta. A mesma coisa acontece com Ezequiel. Vocês podem programar em outras lives, podem me chamar, a gente falar da abóbora. Ezequiel, ele vê acima das cabeças dos querubins uma abóbora semelhante à abóbora do firmamento. E aí é uma outra pedra no sapato. Como que Ezequiel sabe que tem uma abóbora? Da onde ele tirou essa informação? Se ele é um cara que não tem tecnologia, se ele é um profeta longe das grandes tecnologias que temos hoje. Conhecimento do próprio Deus, do que os povos tinham como verdade, que é a Escritura. Aí nós vamos puxar um fio de um novelo e entender que as traduções e transliterações de Bíblias para as linguagens atuais simplesmente vão complicar o nosso entendimento disso. A gente já falou antes de entrar ao vivo, que essas versões e traduções, elas vão esconder sempre essa verdade que a gente prega e que a gente quer trazer de volta. Beleza?